E aí, camaleão? Tão suavão? Somos o Podcaco, podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Eu sou a Gabi. Eu sou o Andrews. E hoje a gente vai falar sobre o modelo híbrido, ou a educação à distância. E aí, Celeste, você se adaptou bem a esse tipo de modelo? Mais ou menos, né? E você sabe a diferença do ensino remoto, híbrido e presencial? Então, para falar sobre isso hoje, trouxemos a professora do curso de Pedagogia, Rosimari Verrone, para falar com a gente aí sobre essa questão que está tão entrelaçada assim com os alunos hoje, né? Seja muito bem-vinda, professora. A gente quer agradecer já imensamente você ter se disponibilizado para vir aqui hoje. E conta um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira, enfim, um pouquinho mais pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de vocês aqui do curso. É sempre uma alegria, né, conversar com os alunos aqui da USCS. Eu sou a professora Rosimari Verrone, estou na educação há 32 anos, aqui na USCS desde 2014. Dirigi o Colégio Universitário USCS até dia 1º de agosto de 2022 e hoje sou gestora do curso de Pedagogia e professora desse curso também. Ser professora do curso de Pedagogia é meu vínculo com essa instituição. Ah, que da hora. E aí, assim, a senhora poderia explicar um pouquinho pra gente, né, já que a gente está nesse assunto da educação à distância, qual que é a diferença entre o modelo híbrido, o remoto, o presencial? Bom, o modelo presencial de educação é aquele que professores e alunos se encontram num determinado espaço, na sala de aula, e acontece aí a mediação do conhecimento pela ação do professor, que é o ensino. Então, existe um tempo determinado, um roteiro de trabalho e um assunto, né, a ser discutido dentro de uma proposta de interação. O mais importante no ensino presencial é a interação entre as pessoas, de modo que elas possam se relacionar se olhando, né, se expressando por todas as possibilidades de linguagem corporal, inclusive, né? O ensino remoto é aquele que se faz à distância, usando a tecnologia para que essa relação entre professor, aluno, aluno aconteça. Esse modelo remoto, ele pode acontecer com a interação ao vivo ou não, né? E aí nós podemos pensar também na questão da educação à distância, que existem vários modelos, né? No contexto da pandemia, nós usamos o modelo remoto, ou seja, alunos em casa, professores em casa também, ou no espaço da escola, dependendo muito do modelo que foi adotado pelas instituições, e aconteciam as aulas ao vivo, mediado, né, pela tecnologia, e alguns momentos nos quais os alunos realizavam atividades também em plataformas virtuais, como por exemplo o Google for Education, que foi um programa que nós usamos aqui. O modelo híbrido mistura essas duas formas. Existem momentos em que os professores e alunos se encontram fisicamente num determinado espaço, que é a sala de aula, e alguns momentos que acontecem a interação mediada pela tecnologia. Então, o híbrido mistura o remoto e o presencial. Que da hora, muito bom saber. Muito bom saber. Aproveitando isso, você acha que as aulas com caráter mais prático, vamos dizer assim, se adapta ao ensino híbrido ou remoto? Porque, né, como você disse, uma aula presencial precisa de uma interação, precisa, né, tem toda essa questão. Então, você acha que existe uma possibilidade de adaptação? A pandemia trouxe grandes desafios para professores, alunos, enfim, para a humanidade de modo geral, né? Mas focando a questão escolar. Os primeiros meses da pandemia, março, quando começou o lockdown, abril, maio, enfim, o desafio foi muito grande, né? No sentido de nos adaptarmos. Alunos se adaptar, né, a interagir com o colega e com o professor de casa. Muitos deles não conseguiam abrir as câmeras, ou por dificuldade, por conta do aparelho. Alguns usavam aparelho celular que não tinha tecnologia o suficiente, né, para usar tanto a imagem quanto o som. Outros porque, de fato, não conseguiam se expor, né, sentiam muito vergonha. E professores também, tivemos professores também que não conseguiam fazer a interação mostrando, né, a si próprio, o lugar onde estava. Você pega um exemplo assim
mais um exemplo aí de gamer, você vai jogar entre amigos, é a maior dificuldade para você ligar uma câmera, para você ir falar, oi, tá me ouvindo aí? É Alô, verdade. Então você para pensar nisso, em uma sala de aula virtual com 30, 50 alunos, todos os 50 alunos estarem ali, né, de alguma forma tentando interagir com o professor, mediar isso para o professor deve ter sido coisas malucas. Foi bastante difícil, foi desafiador não só para o aluno, mas para o professor também, né? Nós tivemos vários professores com muitas reservas, inclusive, né? Dificuldades mesmo, uma situação de negação mesmo, né, do uso da tecnologia. Com o tempo, nós vimos que a pandemia não ia permanecer por 2 ou 3 meses só, mas nós tivemos longos anos, né, de pandemia e lockdown quase que durante todo esse tempo, o afastamento da sala de aula, principalmente, né, por muito tempo. As escolas demoraram bastante, né, para retomar as atividades. E nesse percurso, muitas coisas foram sendo vencidas, muitas dificuldades, né? Então, na medida com que os professores foram se sentindo mais à vontade, os professores também, algumas atividades práticas podiam ser propostas. Mas, para isso, dependeu muito do lugar onde o aluno estava. Eu vou usar um exemplo de um professor de física que nós tínhamos lá no colégio, em que ele combinava com os alunos a realização de algumas experiências em casa. Então, aqueles alunos que conseguiam fazer, porque tinham condições, tinham espaço, tinham material, eles se motivavam a fazer a experiência e abriam a câmera para compartilhar com os alunos. Então, dependendo das condições nas quais o aluno se encontra, é possível fazer algumas atividades práticas, né? No ensino remoto e quando na condição do híbrido, quando ele não está na sala de aula. Mas não é a mesma coisa de você estar dentro de uma escola, com um laboratório, em salas de aula que o professor prepara com antecedência, de modo que possa se explorar o máximo possível, não só dos recursos materiais e físicos, mas dos recursos humanos também, né? Então, a experiência prática fica comprometida ainda no ensino remoto, com certeza. Sim, claro. E pensando no ensino híbrido, né? Existe uma certa deficiência para algumas pessoas nesse tipo de método. Em questão do ensino superior híbrido, ele é inclusivo? Você acha que ele é inclusivo? Olha, se nós pensarmos, né, que o fato de o aluno poder participar de uma aula do lugar onde ele está, isso para o aluno adulto, né, que já está inserido no mercado de trabalho, que tem uma série de tarefas a cumprir no seu dia a dia, ele contribui. Eu vou me usar como exemplo. Eu consegui fazer uma segunda graduação e 2 pós quando eu me aventurei na educação à distância, né? Então, eu consegui ampliar as minhas competências profissionais estudando nesse formato. Mas eu experimentei formatos diferentes, diversos. Eu experimentei o ensino híbrido mesmo antes da pandemia, fazendo um curso em que havia momentos em que eu tinha que estar com o professor na escola, em momentos em que nós interagíamos via computador, né? Então, à distância. Assim como eu trabalhei também como aluna e como professora, também em modelos totalmente remotos. Isso antes da pandemia também? Isso antes da pandemia. Então você já tinha uma certa experiência, um certo conhecimento? Eu atuo na educação à distância desde o ano de 2010, como aluna, e me encantei e fui para essa modalidade também como professora. E pela senhora ter toda essa bagagem, essa experiência, né? A gente sabe que em questão dos pontos positivos que o ensino remoto trouxe, vai desde a praticidade até, né, o custo ser mais barato, e para o Brasil de hoje, quanto mais barato é sempre melhor, né? Mas eu queria que a senhora elencasse assim, os pontos negativos. A senhora acha que tem algum, ou ele sempre veio só para agregar? Ou... O que a senhora pode falar sobre isso? Então, nós podemos pensar mesmo nesse contexto pandêmico que nós vivemos, né? E o resultado disso agora no retorno das aulas presenciais. Bom, o ensino remoto exige disciplina,
né? Disciplina do estudante, ele tem que fazer o horário dele, né? Então ele tem que cumprir o horário do início das aulas, ele tem que cumprir os exercícios, as lições, enfim, todos os encaminhamentos que o professor dá, ele precisa realizar as tarefas, né? Precisa se preparar para as avaliações e, mais do que isso, ele precisa se encorajar para interagir. Se o aluno não perguntar, né, sobre a dúvida que ele tem, o professor lá do outro lado dificilmente vai conseguir identificar no aluno a dificuldade que ele possa Sim, estar porque tendo. presencialmente existe uma questão do professor olhar e conseguir identificar, às vezes, que um determinado aluno está com alguma questão, né? Alguma dúvida. Aquela Agora, cara no, de paisagem, no remoto, assim. a gente não consegue, né? E, essa questão de disciplina é realmente muito complicado. Porque você pensar que, por exemplo, eu saí do ensino médio e ingressei logo na faculdade. Então, praticamente, o meu ensino médio todo foi remoto. Mas, antes eu tinha o costume de ir para a escola. E aí você pensar, poxa, eu tô na minha casa, olha a minha cama aqui do lado, nossa, vou sair para comer um negocinho. E isso acaba, né, complicando essa questão da disciplina. Tem que ter muita cabeça para você conseguir focar no que você está vendo ali. É verdade. E tem uma outra questão também, né, que nós temos que considerar. Cada família tem um modo de vida, cada família vive num determinado lugar, em algumas condições muito específicas, né? Alunos que não tiveram, né, um lugar silencioso, tranquilo para estudar, né? Então, não só a nossa experiência, mas ouvimos muitas experiências de colegas, lemos muitas matérias sobre isso, alunos que tentando, né, participar das aulas com um celular, muitas vezes com uma tecnologia muito inferior, e era o irmão que chama, a mãe que passa, o cachorro que late, e outros irmãos também no mesmo lugar tentando estudar também, um único computador para 2, 3 alunos na mesma casa, o pai e a mãe com trabalho remoto. Então, as condições do lugar onde o aluno está, seja o aluno adulto, seja o adolescente, eu tenho netos, meus netos também no ensino, na educação, no ensino fundamental, também com ensino remoto, né? Com muita dificuldade de concentração. Então, quais são os pontos, eu diria, desafiadores, não negativos? Primeiro, a questão da disciplina. Nós estamos habituados a uma rotina em que o professor pega pela mão. Não está fazendo? Vamos fazer. Olha, para entregar amanhã. Olha, você fez. Então, o professor, né, além de interagir, ele também faz o processo de cobrança. E o aluno vai se acostumando com esse professor que vai dando o comando. Né? Então, isso diminui a autonomia, diminui a corresponsabilidade do aluno com os seus estudos. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu acho que a pandemia veio trazer esse alerta. Professor, não deixe o aluno dependente de você. Nós precisamos ajudar o aluno a ser corresponsável do processo. É não pegar na mão, né? É deixar que o aluno possa andar. É isso. Muitas vezes o professor acha que está ajudando o aluno, mas ele está atrapalhando nesse sentido. Ele está impedindo que o aluno, de fato, assuma o seu papel, né? Eu gosto de usar uma analogia muito basicona, que é o andar já. Se você acostuma a criança só no andar já, quando ela precisar andar sozinha, ela não vai conseguir. E aí era um problema que eu particularmente sempre tive, não de andar, gente. Eu particularmente sempre tive, que foi com questão da disciplina, né? Sim. A gente estava conversando aqui no backstage sobre a pandemia, né, e tudo mais. E era para eu ter começado a faculdade, né? Eu vim de Manaus para fazer faculdade, só que eu não contava com essa pandemia, né? E essa questão da disciplina foi o que mais me pegou, porque tem gente que consegue ser disciplinado e tudo mais. Eu preciso dessa parte da relação, né? De, como a gente falou, né? Olho no olho. E falando sobre isso, assim, essa questão de esse relacionamento mais próximo, a senhora acha que o lance do ensino remoto na pandemia, agora que os alunos estão voltando para a sala de aula,
pode ter interferido de alguma maneira entre as relações interpessoais dos alunos? Isso é uma questão que tem sido muito discutida, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, inclusive, né? É notório a dificuldade, principalmente dos adolescentes, em estabelecer relações novamente dentro da escola. Todos nós temos dois âmbitos, né, no nosso desenvolvimento, o individual e o social. Né? E eles precisam ser desenvolvidos de uma maneira equilibrada, né? Nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Ter a nossa personalidade, as nossas características, ter clareza do que nós queremos, mas ao mesmo tempo nós temos que ter clareza que somos seres sociais, que nós convivemos e que o convívio é extremamente importante e é vital para o nosso desenvolvimento no todo, né? E tem sido tema de discussão esse comprometimento da saúde mental dos adolescentes e, por conseguinte, a dificuldade de relações. Os adolescentes, principalmente, têm se mostrado muito voltado para si próprio, com dificuldade de compartilhar ideias, de compartilhar mesmo situações materiais que seja, de realizar uma atividade em grupo. Eles estão muito introjetados dentro deles mesmos. Então, tem se notado muita agressividade, inclusive, muita rispidez nas relações, né? Então, é o que as pessoas muitas vezes falam, é falta de limite, é uma dificuldade no respeito ao outro. É muito olhar para si, para a sua vontade, né? Para as suas necessidades. E tem sido alvo de dificuldades do processo ensino-aprendizagem, porque além de ser essa relação aluno-aluno estar comprometida, a relação com o professor também. Né? Então, não é à toa que nós estamos acompanhando aí várias matérias, né, de agressão nas escolas, agressão por parte de aluno para com professor, aluno-aluno, e até professor também tem tido, né? Mas ser humano também tem a sua saúde mental, foi comprometida pelo isolamento. Então, o grande desafio que nós temos hoje nas escolas é justamente resgatar gradativamente, com muita paciência, com muito diálogo, com muita compreensão, essa dificuldade de relação que as pessoas estão tendo. Né? E quando eu digo pessoas, eu digo professores e alunos também. Isso foi um comprometimento, né, que a pandemia deixou. Fora a questão da aprendizagem, né? Hoje nós temos programas que vêm do próprio governo federal que tem incentivado os professores, orientado inclusive, a fazer a recomposição da aprendizagem. Uma coisa é a famosa, e todo mundo já conhece, recuperação da aprendizagem. Hoje se fala em recuperação da aprendizagem e recomposição. Existe uma diferença muito grande aí. Qual seria? Recompor a aprendizagem significa trazer aquilo que não foi aprendido e que é relevante para a continuidade do processo de desenvolvimento de aprendizagem. É recompor aquilo que não foi trabalhado. E recompor a aprendizagem que ficou tão deficitária por um período de 2 anos, precisa ter um olhar muito criterioso para aquilo que realmente é relevante. Então, saber aquilo que o aluno não pode deixar de aprender e desenvolver todo um trabalho para recompor essa aprendizagem que não houve. Em paralelo, a recuperação daquilo que foi dado, mas que também não foi aprendido. Esse é o grande desafio das escolas no Brasil e no mundo E é hoje. complicado você pensar isso, porque muita gente falava, por exemplo, ensino médio, vestibular, como vai aprender? Mas a gente esquece também que tem ensino infantil. Você aprender a contar, você aprender a escrever, você aprender a ler. E ali tem uma problemática muito grande, né? Você tocou numa questão fundamental. E eu te agradeço por esse olhar. Porque a educação infantil, os anos iniciais, são a base para o desenvolvimento das habilidades básicas, o raciocínio lógico, o desenvolvimento da linguagem, né? As noções de tempo e espaço são noções básicas, habilidades básicas que vão dar sustentação para aprender aquilo que está por vir, né, nas outras etapas da educação básica e, por conseguinte, no ensino superior também.
Então, as crianças de educação infantil tiveram um comprometimento imenso, dos anos iniciais de alfabetização, então, muito grande. É que ali é a parte que a gente está pegando, né? A questão da como interagir. Eu tenho um irmão de 2 anos e 8 meses, que esse fato de ele não ter contato com outras crianças, porque, né, todo mundo ali em lockdown, como é que você vai levar uma criança para brincar com outra Sim, e e tal? você pensar essa questão também da disciplina, que a gente tocou nesse assunto. Um adolescente de 15 anos não conseguir ter disciplina, mas de uma criança em casa, com brinquedo, com televisão, já é difícil na escola. Exato. Pegar o foco da criança, imagina em casa. É verdade. E olha, você disse que tem irmão, né? Talvez você também tenha convívio com crianças pequenas, senão é muito interessante a gente observar quanto a escola é importante no desenvolvimento da criança no que diz respeito a se tornar um ser social. Porque nós não nascemos com as nossas relações estabelecidas, nós nos desenvolvemos como seres sociais no convívio. Haja visto uma criança que convive só com adultos e uma criança que convive com outras crianças. Uma criança que vai para a escola, uma criança que não vai. A escola tem toda uma rotina, tem todo um horário estabelecido, né? Em casa, muitas vezes não está com fome agora, não come, deixa para comer depois, quer dormir agora, dorme, né? Então, estabelecer rotinas, saber exatamente que as coisas acontecem uma coisa após a outra, tudo isso é importante no desenvolvimento do ser humano. E isso acontece na escola, né? E a falta da escola compromete não só o desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento emocional, psicológico, afetivo da criança. E criança que ficou em casa no momento em que os pais estavam em casa trabalhando também, não podiam dar a atenção que a criança precisava, né? O pai estava lá no computador trabalhando, a mãe muitas vezes também, ou uma família que perdeu o trabalho, que estava numa condição bastante difícil, isso compromete. Sim, essa também. questão social, né, da criança ter a interação com outra criança, isso também é fundamental, né, como você disse. Então vive só naquele ambiente, muitas vezes comprometido, deixa de conviver com outras crianças, deixa de ter a rotina da escola, deixa de ter os estímulos, né, que a rotina da escola oferece, que não é o mesmo, né, estímulo que a casa oferece, né, que as relações com a família. Então isso comprometeu consideravelmente. Nós temos muitos prejuízos na educação por conta da pandemia. Pensa, você tem uma ideia de como recuperar isso? Porque apesar de voltar, como você disse, é muito difícil, provavelmente são anos que a gente vai estar comprometido devido ao ensino remoto por conta da pandemia. Pensando até, só cortando rapidinho, a gente tá, né, a gente vai pegar essas crianças que passaram 2 anos em casa e agora elas estão voltando, né, para o ensino presencial e como é que elas vão lidar com essa questão rotina? social também. Questão, né, e tipo, como que vai ser? Como é que o pessoal da pedagogia, né, tem encarado esse desafio? A gente tem pensado muito nisso, né? E eu falo em nome dos meus colegas educadores, sejam eles pedagogos ou especialistas, né, nas mais diferentes áreas do conhecimento. É um grande desafio, não tenha dúvida, né? Então, se o professor esperar receber uma criança de idade escolar, por exemplo, para o 6º ano, esperando que ele traga os pré-requisitos do 4º e do 5º totalmente desenvolvido, ele vai ter muito problema, muita dificuldade, vai se frustrar muito, essa criança vai ter dificuldade e as coisas não vão acontecer. Então, é a pergunta do milhão, né, que você me fez. Mas eu digo a você o seguinte, o que está posto para os educadores hoje é olhar para esses alunos que estão chegando, independente do ano escolar em que eles estão, independente da idade, identificar aquilo que eles precisam saber e que não foi possível ter aprendido e começar por aí. Não dá para pegar o que está estabelecido no currículo para o 6º, 7º ano e dar continuidade sem que os pré-requisitos tenham sido desenvolvidos. Então, a gente tem que encarar a realidade. Ah, mas a gente vai trabalhar com currículo empobrecido? Não.
O desafio do educador hoje é olhar para aquilo que está estabelecido na Base Nacional Comum Curricular e verificar aquilo que é de relevante. Destacar aquilo que é relevante e desenvolver um trabalho intensivo. Aí entra também a parceria da escola com as famílias. As famílias precisam contribuir, incentivando os alunos a estudarem, ajudando o aluno a resgatar o gosto pela escola, que a gente nota que muitos vão a contragosto porque não querem mais essa disciplina, então precisa do incentivo da família. As escolas, se puderem fazer um trabalho paralelo no contraturno, que possam fazer com os alunos, que usem o lúdico, que usem a música, que usem todos os recursos possíveis, mas com foco naquelas aprendizagens que não foram realizadas. É isso, é compactar o currículo, na verdade, né? De modo que ao findar a educação básica lá aos 17 anos, o menino, a menina possa levar, né, para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, aquilo que ele não pode deixar de saber. Porque serão os profissionais que vão nos atender na medicina, na engenharia, no comércio, na indústria, que precisam ser bem formados e que precisam se sentir aptos para fazer aquilo que eles têm vontade de fazer. Se você nivela por baixo a educação, é consideravelmente provável que serão profissionais nivelados por baixo. Exato. E o comprometimento disso é para toda a sociedade. Isso é complicado, né? Então é um retrocesso no desenvolvimento do país em todos os sentidos, né? E se a gente para pensar, né, que nosso atual momento a gente já está com déficit na educação, sem investimento, sem mão de obra, me parece ser um desafio assim colossal de se encarar. Sim, e graças a só para concluir, e graças a Deus que a gente tem bons profissionais encabeçados querendo que esse colosso, né, desse desafio seja derrubado. Né? Sim, e agora que o Angels falou, uma outra questão, além de toda a dificuldade de estar em casa e tudo mais, a gente tem que lembrar que a gente vive em um país onde tem muita pobreza, né? Muita gente que não tem, mais da metade da população não tem acesso à internet. Então, pensar que um aluno de escola, seja particular ou pública, mas que tem ainda acesso à tecnologia, a um aparelho para acessar, para ter acessado essas aulas, imagina o aluno que ficou sem aula nenhuma durante 2 anos, né? É um desafio muito grande. Muito grande mesmo. E o que, né, você fala, né, a respeito da situação do país. E eu digo na importância dos nossos governantes olharem com muito carinho também para a formação dos professores. Porque na medida com que os professores forem instrumentalizados para poder, de fato, fazer uma avaliação adequada, que enxergue, né, aquilo que os alunos precisam aprender, tenham metodologias que sejam adequadas para a necessidade de cada aluno e que consigam reestruturar os currículos, a gente consegue. Né? Não vou dizer que a gente vai dar conta de 100%, mas o necessário. O necessário. Nós aprendemos até o último momento da nossa vida. Aprender é parte da nossa vida. Desde que você não tenha um comprometimento cognitivo, a gente é capaz de aprender em qualquer idade. Haja visto as universidades da terceira idade, estão dando show de bola aí, né? E como é bom a gente aprender. Mas é preciso despertar novamente o gosto, o prazer de aprender. Né? E o aprender e o prazer na aprendizagem, ele não está centrado na forma. Ele precisa ser centrado no momento em que o aluno diz: ah, é isso? Poxa, entendi, aprendi. Aí é que tem que vir o regozijo. E quando o aluno aprende e gosta dessa sensação do agora eu sei, esse gosto por aprender vai se desenvolvendo. Sim, isso é um sentimento que dá um quentinho no coração. É isso, a gente tem que ajudar o aluno a aquecer novamente o coração. Então, criar situações de aprendizagem que não sejam assim, desafios intransponíveis. Precisam ser desafios em que o aluno caminhe para mais daquilo que ele já sabe, né?
que ele evolua, mas que ele não se sinta incapaz, né? E isso é uma questão metodológica. E aí né? cai lá no outro ponto de que se o aluno consegue andar pelas próprias pernas, né? Com esse sentimento aquecido no coração, ele só tende a ir longe, né? Sim. Pro, a gente quer agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua presença para vir aqui gravar e falar um pouco sobre esse assunto. Vai ser um prazer ter a senhora de novo aqui com a gente, Por tá? favor, hein? Hashtag volta Rosimari. E você aí, que tá ouvindo a gente, entendeu sobre o assunto? Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Quem sabe a gente não traz um episódio de novo com a ilustre professora Rosimari, e que também foi a diretora do Colégio USCS, né? Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Não esquece de acompanhar a gente, seguir quem? Ele manda lá no nosso Instagram, @podcaco. E aproveita, deixa aí, já segue também o @cacuscs, @camaleãouscs, @novauscs e @eu.gabs_ e eu, @gomoliver. Esse é um programa oferecido pelo Caco USCS, direção André Barbeiro, apresentação Gabriela Celerges E Andros Maximino. e produção Podcaco.